Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Estamos falando de Cristo mesmo, aquele que é o Pai do nosso espírito, o dono do nosso espírito, aquele que se fez um aqui com o nosso espírito. Seja bem-vindo a mais uma ministração aqui do Evangelho da Graça de Deus. O meu nome, para você que ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que hoje está bem fria, não é isso? O dia está bem frio. Deus preparou para nós hoje um dia frio, mas muito bom, porque Ele é o dono de todas as coisas. O louvamos também por isso. Seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar participando. E o nosso trabalho aqui, a nossa intenção aqui, é falar para você a nossa posição em Cristo Jesus. Mostrar para você o que está escrito, o que o Evangelho revela a respeito da nossa posição, aonde Deus nos colocou. Somos abençoados, somos santos, somos perfeitos, tudo isso aqui no nosso espírito. Somos um só espírito com Deus. E isso não pode mudar de maneira nenhuma, porque foi o próprio Deus que assim o fez. Tá bom? Então, abençoado, seja bem-vindo mais uma vez. E eu gostaria de pedir a você aí que já está aí nos assistindo, já está ao vivo, ou está nos assistindo através da gravação, que você compartilhe a mensagem. Isso é um trabalho bem importante, bem simples de se fazer, né? Mas muito importante, porque eu entendi essa palavra dessa maneira. Alguém compartilhou, alguém falou, eu ouvi e Deus mesmo iluminou os olhos do meu entendimento. E assim eu pude entender. E da mesma maneira eu gostaria que os nossos irmãos que estão lá na religião também venham entender. Mas para isso é necessário que eles ouçam a palavra. O Evangelho diz que o entendimento vem pelo ouvir, tá bom? Então compartilhe as mensagens, se inscreva no nosso canal, que também é importante, para que a palavra corra e seja glorificada. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos correios que nós temos recebido, tá bom? E vamos aqui tratar de um assunto bem importante, tá bom? Gostaria de agradecer também aos santos que fazem live aí, que têm coragem, porque isso é um trabalho de corajoso, não é isso? E se você quiser colocar aí o seu endereço, o dia, abençoado, isso aqui não me pertence, isso aqui eu não sou dono de nada, nem de mim mesmo, não é isso? O Evangelho diz que nós somos donos, nós somos comprados a preço de sangue, é um preço muito caro, então fique à vontade para participar, tá bom? E vamos estar aqui hoje de um assunto bem interessante, o juízo final, que a religião ensina que ainda vai acontecer esse juízo. Mas antes, também gostaria aqui de falar que tudo está bem na nossa vida. Muito obrigado pela sua participação, um abraço aí aos abençoados aqui de todo o Brasil, tenho recebido correios aí de abençoados aí de todas as partes, muito obrigado, eu me sinto assim honrado, né, com essa palavra do nosso Pai, tem feito bem a você, eu recebo que da mesma maneira que ela me cuida, tenha cuidado você também, tenha melhorado aí a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Pense de acordo com o Evangelho, tá bom? Vamos aqui tratar desse assunto aqui bem importante. O abençoado Orlando Alves, por favor, abençoado, fique à vontade para colocar aí os endereços da abençoada Vanilda e do que o abençoado se sentir melhor. Aqui, isso aqui não é meu, isso aqui é do nosso Pai. Isso é do nosso Pai, é a nossa herança, tá bom? Vamos aqui tratar aqui, como nós já falamos, o juízo final. A religião, de um modo geral, ela ensina que vai acontecer um julgamento, não é isso? Vai acontecer um julgamento, e para todos os homens, ninguém vai escapar desse julgamento. E isso segundo a religião, de acordo que eu aprendi nos anos que eu passei na religião, que Deus vai promover no final dos tempos, lá no último dia, depois que você morrer, na volta de Jesus, vai acontecer um julgamento, no fim do mundo, na volta de Jesus. E todos, preste bem atenção, todos serão julgados por Deus. E toda a sua vida, né, será exposta.
como assim, numa tela, né? Imagina o tamanho dessa fila, né? Vai ser muitas pessoas, desde Adão para cá até o último dia, todos vão passar por esse julgamento e vão ser julgados segundo as suas obras. E de acordo com essas obras, que vai ser definido a sua eternidade. Se você vai ter uma eternidade junto com Deus ou se você vai ter uma eternidade longe de Deus. Vai depender desse julgamento, vai depender da sentença que Deus vai dar para você nesse julgamento. E como é que é formado esse tribunal? Veja bem como que é a formação. Deus, o juiz, né, o justo juiz, aquele senhor lá, sentadinho de cabelo branco lá na cadeira, lá no trono, lá dirigindo o julgamento. Jesus de Nazaré seria aí o advogado, né, que vai defender as pessoas que vão estar ali, e não poderia faltar o acusador, né, que seria o próprio diabo lá nesse julgamento. E isso é na igreja chamada evangélica, né, porque eu participei e eu defendi esse tribunal. Acreditem, senhores, eu defendi essa maneira, esse julgamento. Deus, o juiz, Jesus, o advogado, o diabo, o acusador. Isso na igreja chamada evangélica, porque está escrito, né? Aquele que me confessar diante dos homens, né, eu também confessarei diante do meu Pai. Então, se você não confessa aqui Jesus aqui diante dos homens, lá na hora do julgamento você pode ficar de fora. Mas agora, na igreja católica, dos nossos irmãos chamados católicos, ainda, além de Deus, além de Jesus e do diabo, ainda tem a presença de Maria, né, a mãe de Jesus, lá intercedendo Jesus. Você lembra que existe uma reza, não sei, reza, oração, não entendo bem, feita pelos nossos irmãos católicos, que diz: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não é isso? Existe essa reza, existe essa expectativa, e existe um grupo muito grande de irmãos católicos que confiam na intercessão de Maria, que naquele grande dia do julgamento, Maria vai interceder a Jesus por todos os pecadores. É assim que é formada a ideia dos nossos irmãos a respeito do juízo final. Desse jeito que é o juízo final, a decisão final a respeito da eternidade aí de todos os homens. Isso segundo as suas obras em vida, dependendo do que você faça aqui nessa vida. É isso que ensina a religião. É isso, a religião ensina dessa maneira. Agora, a nossa pergunta, né, que nós fazemos: o que diz o Evangelho? Como é que ensina o Evangelho a respeito desse famoso juízo final? Vamos ler aqui um verso, três. A princípio vamos ler aqui 3 versos. Hebreus capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, acompanhe, que é muito importante você acompanhar, não é isso? Hebreus 9, 26 ao 28. Não fique naquele time que diz assim, ó, eu acho, eu penso, essa não é a minha opinião. Não fique nesse time. Faça parte daqueles irmãos que conferem aqui. Não, está diferente do que eu penso, mas está escrito. É assim que você deve agir. Conferir o que está escrito, para depois você falar, não, isso é certo, isso é errado. Então vamos ler aqui Hebreus 9, o verso 26, que diz assim, ó, deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Diz assim, ó, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Olha, esse ler aqui é a respeito de Jesus, o sacrifício de Jesus. Lhe padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Falando que se o sacrifício de Jesus, uma única vez que ele fez, não fosse suficiente, seria necessário ele morrer várias vezes desde antes da fundação do mundo. Aí diz aqui o escritor, nós queremos que seja o apóstolo Paulo. Mas agora, preste atenção aqui na data, abençoados. Mas agora, na consumação dos séculos, veja bem, consumação dos séculos, uma única vez, se manifestou, foi visto aquilo que já estava pronto desde antes, para quê? Para aniquilar, para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Então fica claro que
a consumação dos séculos foi na cruz. Por quê? Foi na cruz que foi destruído o pecado. Diz que ele destruiu o pecado na consumação dos séculos, ele morreu ali. Então, a consumação dos séculos, pense, não é isso? Pensa aí, foi ali na cruz. O verso 27. E como aos homens, todos os homens, não é isso? Está ordenado morrer uma vez, uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Depois da morte vem o juízo. E o verso 28 diz assim: assim também Cristo, veja bem, Cristo, oferecendo-se uma vez, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, não de todos, de muitos. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. E veja bem, sem pecados. Por que aparecerá segunda vez sem pecados? Porque na primeira ele tirou o pecado. Ele destruiu aqui, no verso anterior diz que ele destruiu, ele aniquilou o pecado na primeira vez. Então, na segunda vez, não pode encontrar pecado, porque ele mesmo já havia destruído o pecado. Aos que, não para todos, aos que os esperam para a salvação, para a salvação. Então, abençoados, vamos orar, que a nossa oração não poderia ser outra, né? Recebo, declaro que os olhos do seu entendimento já estejam iluminados por Deus, para você entender o Evangelho da Graça de Deus, para você entender, para você conferir o que está escrito, para você entender a perfeita e santa vontade de Deus. Então, abençoados, veja bem, a religião, o problema é a religião. Tudo aqui, a religião que mudou tudo, embolou tudo. A religião ainda espera ver um grande julgamento. Ela espera ver um grande julgamento para o que vai acontecer uma separação. Ela espera ver um julgamento, e nesse julgamento vai acontecer uma separação, e isso segundo as obras. Mas veja bem, abençoados, você tem que ler, tem que entender que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15:50, nós já lemos aqui algumas vezes, ele diz que o reino de Deus não é e não vem com visível aparência. Não, os olhos naturais não podem ver o reino de Deus. Por que não pode ver o reino de Deus? Porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é no Espírito. Nós estamos aqui sempre falando essas coisas, porque sempre vem pessoas diferentes, pessoas novas, que não conhecem o Evangelho da Graça. E nós falamos aqui o mesmo, o reino de Deus é espiritual. 1 Coríntios 2:13, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que as coisas do Espírito se entendem com o Espírito. Você não pode querer entender as coisas de Deus com os olhos naturais, com o seu sentido natural, com as coisas da carne, não, porque eu vi. Não, pessoal, o que você viu não tem nada a ver com as coisas espirituais, porque é por fé. O Evangelho diz que nós andamos, nós estamos aqui nesse reino por fé. E tem mais um detalhe muito importante, que é muito importante que você entenda. O reino de Deus, que é espiritual, já foi consumado. Já está pronto. Você espera que Deus ainda vá fazer alguma coisa? Já foi consumado. E interessante que está na Bíblia, está escrito aqui, que por 2 vezes Jesus de Nazaré, ele deixou claro que já estava consumado por 2 vezes. A primeira vez que ele falou a esse respeito foi lá em Mateus 24:34, né? Porque é um verso bem conhecido nosso que a religião ignora, né? Porque destapa aí a mentira da religião com extrema facilidade. Mateus 24:34 diz que Jesus, falando que os acontecimentos a respeito do fim do mundo, da sua vinda, do juízo final, da destruição lá do templo, seriam naquela geração, seriam consumados na geração de Jesus. Naquela época ali mesmo, na época dos apóstolos, na época de Paulo, naquela época. Essa foi a primeira vez que ele deixou bem claro, isso aqui já está consumado, isso aqui não resta mais nada, é só uma questão de tempo aí e já está tudo pronto. E lá, quando ele chegou lá na cruz, lá no último minuto, lá no último instante, lá, João capítulo 19:30, diz que ele mesmo disse, está consumado, encerrou. Mas a religião não vê isso, a religião ainda espera acontecer alguma coisa naquilo que o próprio Deus, não foi um apóstolo, não foi um profeta,
Não, foi o próprio Deus ali encarnado, Jesus de Nazaré. O próprio Deus ali disse, ó, está consumado. O juízo já foi feito. Essa é a questão. A sentença já foi aplicada. Eu gostaria aqui de ler aqui com os meus queridos aqui, 2 versos aqui, Mateus. Olha só que tremendo. Vamos avançar nesse entendimento aqui. Mateus 16, o verso 27 e o verso 28, que diz assim, ó, 16, verso 27. Porque o Filho do Homem, falando de Jesus de Nazaré, virá, futuro, virá, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo o quê? Segundo as suas obras, segundo as suas obras. Por que ele falou segundo as suas obras? Porque o templo nessa época ainda estava de pé. O juízo seria sobre aqueles que viviam nas obras. Por isso que ele falou, e então dará a cada um segundo as suas obras, para o povo daquela época, porque eram eles que viviam debaixo da lei de Moisés e eles que viviam nas obras. Então, o juízo que Jesus disse, ó, vai ser consumado aqui já nessa geração, é sobre esse povo que vive nas obras. Nós nunca tivemos embaixo de obras, porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que na cruz, Cristo, o próprio Cristo, aniquilou, destruiu a lei de Moisés que dava vida às obras. A lei de Moisés que trazia obras, 613 obras que teriam que ser feitas. E acabou também com o pecado. E no verso 28, diz assim, ó, verso 28, Mateus 16, 28. E em verdade vos digo, ó, se você não acreditar nisso aqui, você está chamando Jesus de mentiroso, porque ele disse, em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão, aqui aonde? Lá na companhia de Jesus de Nazaré, aqueles que andavam ali junto com ele, aqueles que praticavam as obras da lei, estão que não provarão a morte, ou seja, não vão morrer, não vão para a terra do pé junto, até, olha o prazo, até que vão ver lá, porque o pacto era de ver mesmo, era de obras, ver vir o Filho do Homem no seu reino. E abençoado, isso aconteceu porque ele disse que seria naquela geração. Aconteceu, foi consumado no ano 70, com a destruição do templo, como havia sido anunciado por Jesus. Mateus 24, 34. Vai se consumar nessa geração, como ele prometeu. E ele disse, digo a verdade, em verdade vos digo. Olha, o juízo foi feito somente, veja bem, porque por causa das obras, porque era um pacto de obras, o juízo foi feito unicamente, somente ao povo de Israel. Outro povo não recebeu o juízo, somente o povo de Israel. Vamos ler aqui um verso, olha só, por quê, né? Porque às vezes a gente fica falando, mas por que o povo de Israel? Por que tanta gente fazendo tantas coisas aí? Vamos ler aqui um texto que eu nunca li aqui, pelo menos eu não me lembro de ter lido aqui, Neemias. Já leu alguma vez Neemias? Mas vamos lá, Neemias capítulo 9, o verso 26. Por que veio o juízo somente sobre o povo de Israel? Neemias capítulo 9, verso 26. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti. Neemias falando para Deus. Parece que ele estava orando, não é isso? Se obstinaram e se revoltaram contra ti, contra Deus. Lançaram a tua lei para trás das suas costas. Negaram, isso aí não serve, joga fora, jogaram fora. E mataram os teus profetas. Aquele povo, esse povo que ele está falando aqui, mataram os profetas de Deus, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. E que povo era esse? Que povo é esse que se revoltou contra Deus, lançou a lei de Deus para trás, negaram a lei e ainda fizeram abominações e mataram os profetas? De que povo que ele estava falando? Do povo judeu. A lei foi dada ao povo judeu. Só mais um verso aqui que comprova isso. Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 8. Olha, também diz aqui, 2 versos. Capítulo 8, o verso 8 e o verso 9, que diz assim, ó, porque repreendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, o próprio Deus falando aqui,
em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. E o verso 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais, a lei de Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, o povo de Israel não permaneceu na lei de Moisés, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Eles não atentaram para a lei, eles não cumpriram a lei, somente os judeus, E agora veja bem, e os gentios? Porque nós não somos judeus, o povo daquela época tinha os judeus, mas tinha um povo que não era judeu, que eram chamados de gentios. Romanos capítulo 2, verso 14, diz que para os gentios nunca houve lei. Os gentios nunca tiveram lei de Moisés, nunca tiveram debaixo, nunca foram julgados por Deus debaixo da lei de Moisés. Gentio não, somente os judeus. Aí então vem uma pergunta, é isso? Você já entendeu que a lei foi dada somente a Israel, ao judeu, e eles que eram culpados do castigo que sofreram, do juízo que eles sofreram, para gentio não houve. Então vem a pergunta, como é que eu vou ser julgado por transgredir uma lei que nunca me foi dada? Como é que Deus vai julgar você? Por exemplo, como é que Deus vai culpar você de não se batizar nas águas se essa lei não foi dada a você? Como é que Deus vai culpar você de não participar da Páscoa, da Santa Ceia, se essa lei não foi dada a você? É um absurdo, abençoado, é uma coisa ridícula. Não dá para se acreditar que um homem, um pastor, chegue e chame a igreja, um gentio, de ladrão, porque não deu dízimo. E o dízimo não foi aplicado ao gentio. O dízimo foi uma ordenança aplicada somente a Israel. Lá está escrito lá em Malaquias, capítulo 1, verso 1, depois você confira, diz que foi uma sentença contra o povo de Israel. Gentio não recebeu essa lei, então Deus não pode julgar você, não pode me julgar com essa lei. E mais, veja, tem mais. Quanto ao povo judeu, a conta também já foi quitada, já foi paga essa conta. Colossenses, capítulo 2, olha o que diz no verso 13, diz assim, e quanto vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, aquele povo lá que participou da lei, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E o verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, uma dívida imposta pela lei de Moisés ao povo judeu, que Cristo riscou na cruz. A religião é que vai lá e pega a conta de volta, mas Cristo já riscou na cruz. Na cruz, ali no aspecto espiritual, com a morte de Cristo. Na destruição do templo, no aspecto visível, que todo olho viu, no ano 70, fazendo juízo sobre aquele povo que matava os profetas, que jogaram a lei de Deus para trás, que fizeram abominação lá no templo, veio o juízo sobre eles ali no ano 70. E veja bem, depois aí você leia aí o capítulo 24 de Mateus 24, que é um capítulo aí muito importante para você entender o juízo de Deus. Veja bem aqui no verso 21, Jesus falando a respeito desse juízo. Mateus 24, o verso é o 21, que diz assim, porque haverá, para o futuro, então, grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, tampouco haverá jamais. Não acontecerá outra vez. Aí um abençoado me falou, né? Será que a guerra mundial, a primeira, a segunda, e a matança lá dos judeus foi pior do que essa sentença? Abençoado, Deus é que ele está falando, Jesus está falando, está apontando para o juízo que seria feito ainda naquela geração, ali sobre Israel, que não aconteceu nada
nem parecido e nem jamais iria acontecer. De maneira nenhuma isso voltaria a acontecer. O apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, vamos voltar aqui, Hebreus capítulo 9, veja bem, 9 no verso 26, aqui nós lemos, vamos ler aqui mais uma vez, no verso 26, diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na consumação do século, abençoado. O que é isso? É o fim do pacto, é o fim da lei. Aniquilou o pecado ali na cruz. Romanos, capítulo 10, verso 4, diz que Cristo é o fim da lei. Quando diz ali a consumação dos séculos, não é o final do mundo cosmos, que vai acabar o planeta, que vão apertar lá o botãozinho vermelho, que vai explodir tudo. Não é isso. A consumação dos séculos é o fim do pacto ali, o fim da lei, o fim de uma era, o fim do pecado. Acabou ali na cruz. E o verso 27, ele diz: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha, a igreja lá do primeiro século, os nossos irmãos, eles esperavam a volta de Cristo, como Cristo, Jesus de Nazaré, havia prometido. Diz que em breve eu estarei voltando para acontecer o juízo naquela geração, porque diferente dos nossos irmãos hoje, os irmãos lá daquela época, eles acreditavam na promessa que Jesus fez. Olha, vai vir o juízo, porque eles conheciam as Escrituras, eles conheciam lá o que estava prometido, desde lá de trás, desde antes, que Deus iria fazer juízo ali, que os mortos iriam ressuscitar, que os vivos seriam arrebatados. E no verso 28 ele diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Cristo voltou sobre juízo para o povo de Israel, porque eles estavam ali esperando a salvação, eles estavam esperando o juízo. Nós, abençoados, veja bem, abençoados, é muito simples. Nós, depois do juízo feito, já nascemos salvos. Nós já nascemos salvos, nós não participamos dessa correção, nós nascemos depois da destruição, nós já nascemos depois da tribulação. Cristo morreu, veja bem, Cristo morreu, ressuscitou, deu fim à lei, consumou tudo ali na cruz. Mas faltava cumprir o juízo, o juízo que a religião ainda espera, cumprir o juízo sobre aquela nação, destruir o templo, voltar para ressuscitar e arrebatar, tomar para si os filhos. É isso que faltava. Cristo na cruz acabou com a lei, mas o templo continuou de pé e os sacrifícios e as ofertas continuaram. Foi necessário Cristo destruir, cumprir o que ele havia prometido, para que a lei acabasse de vez, fazer juízo em cima daquele povo, como havia prometido. E veja aqui, qual era a esperança da igreja depois que Cristo morreu. Porque até hoje a igreja está nessa expectativa. Filipenses capítulo 3, o verso 20, diz assim: mas a nossa pátria, isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Ele diz: mas a nossa pátria, a nossa cidade está aonde? Nos céus. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Eles estavam esperando ali o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o verso 21, que transformará. Veja que quando Paulo escreveu essa carta, Cristo já havia morrido e ressuscitado. Foi nesse período, depois da morte de Cristo e antes da destruição do templo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita também a si todas as coisas. Todas as coisas. Então, o que é que foi consumado na destruição de Jerusalém, que a igreja do primeiro século, do tempo de Paulo, estava esperando? Os mortos ressuscitarem e os vivos serem arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que os mortos iriam ressuscitar primeiro
iriam ressuscitar primeiro e depois os vivos seriam transformados. Mas isso, abençoado, não é nada físico. É isso que a igreja hoje não entende. Não é físico, o reino não é visível. Isso é espiritual. A igreja de Cristo hoje, nós que vivemos no ano de 2020, nós somos uma igreja livre. Hoje, a igreja de Cristo é uma igreja livre, porque essa expectativa que havia na igreja do primeiro século, que Paulo diz aqui, ó, também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, já aconteceu. Nós não estamos esperando o Salvador, eles lá que estavam esperando, que aconteceu a volta de Cristo lá, como havia sido prometido para juízo sobre Israel, aconteceu na destruição lá do templo, quando Deus destruiu toda Jerusalém. Todos morreram. Aquilo que Neemias falou lá atrás, que fizeram abominações, mataram os profetas, jogaram a lei de Deus para trás, para as costas, não aceitaram. Deus veio sobre juízo sobre aquela nação. É isso que o Evangelho diz. A igreja de Cristo hoje, nós somos livres, abençoados. Olha só, Colossenses, volte um pouquinho a Colossenses. Para frente. Colossenses, capítulo 1, o verso 26, que diz assim, ó. Veja bem, por que a igreja hoje não conhece? A igreja de Cristo hoje não tem essa informação. Não é isso? Diz assim, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Isso era um mistério que estava oculto. E em todas as gerações. E que agora... Veja bem, agora quando? Quando foi revelado ao apóstolo Paulo. Foi manifesto a seus santos. Foi conhecido da igreja. A igreja do primeiro século, ela tinha essa informação. Eles tinham esse conhecimento que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo no paraíso e passou para toda a igreja. Com certeza ele passou. Tanto é que ele deixou escrito aqui em 14 cartas. E que mistério era esse? O verso 27 diz assim, aos quais Deus quis... Veja que nada foge do controle de Deus, tudo debaixo do controle de Deus. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que entre os gentios, e que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança. Aqui que está uma palavrinha-chave, né? A esperança da glória. Para aqueles irmãos lá da igreja de Colosso, para os irmãos lá do primeiro século, aqueles irmãos que estavam ali à volta de Paulo, era uma esperança, porque isso aqui foi escrito, essa esperança estava antes da volta de Cristo, antes de Cristo mesmo fazer o juízo que a igreja hoje está esperando, o juízo final, antes do acontecimento. Para eles é uma esperança. Hoje não é mais uma esperança, já foi consumado. O que eles esperavam? Não, Cristo vai voltar, tranquilo, calma, que vai acontecer. Ele prometeu, é nessa geração, então tem que ser nessa geração, que foi o próprio Deus que prometeu. Aquela igreja sabia disso, aquela igreja vivia nessa esperança. Hoje já foi consumado. Hoje, para nós abençoados que estamos depois dessa época, não é uma esperança, hoje é uma certeza, estamos certos. Cristo em nós, 1 Coríntios 3,16, ou não sabeis que o vosso corpo, vós sois templo do Espírito Santo, que o próprio Deus, não é uma esperança não, é uma certeza, o próprio Deus habita em você, aqui no nosso espírito, somos um só espírito com ele. E mais, veja bem, apesar de Paulo ter todo esse conhecimento, apesar de Paulo ter escrito, né, essas informações em 14 cartas, tem ensinado lá nossos irmãos, ele vivia nessa esperança. Paulo não alcançou essa glória. Olha que tremendo, né? Paulo não alcançou. Paulo morreu antes da volta de Cristo. Paulo morreu antes da grande tribulação, antes de acontecesse o que ele havia falado em esperança. Cristo em vós, a esperança. Ele morreu antes, voltou para a pátria antes desse dia. Ele morreu antes de acontecer isso. Nós, abençoados, veja bem, nós aqui, às vezes, lemos aqui as Escrituras, lemos a Bíblia, né, e ficamos aqui imaginando os nossos irmãos lá, os grandes profetas, Abraão, Davi, né? E às vezes eu vejo assim, ouço pregações desses
desses homens aí que falam, que botam, nossa, que tremendo esses homens. Fique você sabendo, abençoados, que nós vivemos hoje os melhores dias da humanidade. A Igreja de Cristo hoje, depois que Cristo fez juízo lá, vive os melhores dias da humanidade. Ó. Sem culpa, nós não temos culpa de nada. Sem pecado, a Igreja de Cristo vive sem pecado e sem juízo. Não vai haver juízo sobre a Igreja de maneira nenhuma, abençoados. Olha só, veja o que diz aqui em Romanos, um texto bem tradicional aqui, que nós amamos esse texto aqui, ó. Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2, diz assim, ó, para você, e Paulo vivia debaixo dessa esperança aqui, hein? Olha, Paulo não alcançou isso aqui que ele escreveu, mas ele sabia que isso viria. A confiança dele era tanta que ele escreveu aqui aos Romanos, capítulo 8, verso 1, que ele diz, ó, portanto agora, nenhuma condenação há. Quantas? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Abençoados, nós vivemos no pacto do Espírito, onde as obras da lei de Moisés, veja bem, não cabe. Não cabe lei de Moisés nesse pacto, porque o juízo já foi feito. Já não se meta com a lei de Moisés, porque o juízo já foi feito. E que julgamento é esse que você está esperando? Que a Igreja de Cristo está esperando um julgamento, e o Evangelho é bem claro, nenhuma condenação há. Já foi consumado. A sentença já foi aplicada. Já aconteceu, abençoados. Não fica aí se culpando, não. Eu sou um pobre pecador, eu preciso me arrepender. O que é abençoado? O Evangelho é bem claro. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Você precisa entender a sua posição em Cristo Jesus. Se comportar com a educação de filho. Não é isso? O meu pai na carne, ele me deu a educação, né? E eu procuro me comportar de acordo com o que ele me ensinou. O teu pai do Espírito, do mesmo modo, ele te deu a educação que está aqui, ó, de Romanos até Hebreus. Procure se comportar dentro dessa educação. Agora, condenação, ele não vai te condenar de maneira nenhuma, porque está bem claro, nenhuma condenação há. Portanto, agora, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Mas por quê? Veja bem, o templo lá da lei, ainda estava ativo, aquele onde era oferecido lá o sacrifício. Então, por isso que ele diz que não andam segundo a carne, que não andam segundo a lei de Moisés. Porque os abençoados, alguns abençoados lá, ainda praticavam a lei de Moisés, ofereciam lá os sacrifícios, viviam debaixo da carne, debaixo da lei, então ainda se viam em culpabilidade. Igual vivem nossos irmãos hoje, não é isso? Nossos irmãos hoje da lei de Moisés, que praticam, querem praticar a lei, debaixo de jejum, debaixo de batismo, e dízimos, e apresenta a criança, e essas coisas todas. Por que eles se veem em pecado? Porque vivem segundo a carne, vivem segundo as obras. E segundo as obras, abençoados, só vai se ver debaixo de culpa. Não vai, isso aqui, ó, nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne. Se você se meter debaixo da lei, quando fala carne, é o pacto da lei, que era um pacto para a carne. Se você se mete a fazer as coisas da carne, você nunca vai se ver, vai se entender uma pessoa livre. Por isso que nós aqui falamos, aqui o Evangelho diz, ó, mas segundo o Espírito. O Evangelho é Espírito. Aqui, ó, o que Deus disse, que Deus fez, Deus falou, é Espírito. As coisas do Espírito se explicam no Espírito. Nós vivemos debaixo do Espírito, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus. Me livrou, já nos livrou, somos livres. Você não tem que se meter debaixo de condenação, porque a lei de Moisés foi um pacto de maldição e morte. Isso é muito sério, abençoado. Os nossos irmãos que dizem que eu mesmo também fazia isso, né? Graças a Deus hoje eu não faço mais, que se metem debaixo desse pacto e dizem que querem servir a Deus. Não vai, abençoado, porque vão se ver em culpa, vão esperar um julgamento. E
Por quê? Porque estão debaixo de um pacto de maldição e morte. Um pacto que só apresenta culpa. Era um labirinto abençoado. 613 mandamentos. Você fazia um, automaticamente escorregava no outro. Pronto, já era culpado de tudo. Olha, muito mais nós agora, que estamos depois de tudo consumado, o templo já foi destruído e nunca passamos pela lei, vivemos no pacto do Espírito. Temos que viver aí debaixo de lei de Moisés, porque a lei já acabou, o templo já foi destruído, Cristo já fez juízo lá onde ele tinha que fazer. Hoje nós vivemos de acordo com o Evangelho da graça de Deus, sabendo que estamos livres, que não temos nenhuma condenação diante de Deus. Deus não vai te levar para um tribunal. Não vai, pessoal. Isso é história aí da carochinha, não é isso? Ó, vamos aqui a Gálatas, já estamos aqui se aproximando. Gálatas capítulo também fala bem a esse respeito. Olha só que pérola, que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas lá da Galácia. Nós vamos ler aqui para os nossos irmãos. Gálatas capítulo 5, verso 1. Tudo isso debaixo da esperança, né? Para nós já é uma certeza. Gálatas 5, verso 1 diz assim, ó, estás, pois, firmes na liberdade que Cristo, o quê? Vai te libertar? Não, abençoados, já nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, olha o que diz o apóstolo Paulo, se vós deixar de circuncidar, voltar para a carne, Cristo de nada lhe aproveitará. Então, você não vai se ver uma pessoa livre se você voltar às práticas da lei de Moisés. Você não vai conseguir se identificar uma pessoa livre. Você vai achar que Deus está prontinho para te pegar e te julgar. Não vai, abençoado. Cristo já te libertou. Olha o tempo do verbo. Libertou. Já, você é livre. Já nascemos livres. Quando nós chegamos aqui, nesse mundo aqui, já chegamos aqui perdoados por Deus, já chegamos aqui livres, santos, sem culpa de nada, porque não participamos daquele pacto de culpa, que era o pacto da lei. Chegamos num pacto onde tudo já foi consumado. Não tem julgamento. Nunca passaremos, veja bem, nunca passaremos por um julgamento de Deus. Não, vamos aqui, o nosso irmão Orlando Alves, não é isso? Nosso irmão abençoado, vamos trazer aqui o Orlando e vamos julgar. Não vai, o abençoado está livre, o abençoado está santo, está perfeito. Assim é toda a igreja de Cristo. Se você tem esse dom de Deus, você crê em Deus, o Espírito de Deus habita em você, não vai acontecer. Então aqui, ó, veja aqui, ó, que texto lindo aqui, ó. E terminamos aqui. Olha só, Efésios. Olha só que texto lindo, lindo, lindo. 5, para você que ainda pensa aí que Deus vê em você alguma coisa de errado, que você ainda entende, você pensa que Deus pode ver uma culpa em você. Não, porque a semana passada, olha, você não sabe o que eu fiz a semana passada. Não sei, nem quero saber, porque também você não sabe o que foi que eu fiz. Mas o que eu sei é que o Evangelho diz que Deus já não vê culpa em mim. Se eu plantei, eu vou colher. Se você plantou, você vai colher. Mas Deus não te vê em culpa. Ele não vai te julgar. Olha só, Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim, ó, vós maridos, aqui o apóstolo Paulo fazendo aqui uma comparação, né? Mas o assunto aqui é a igreja de Cristo. Vós marido, amai vossas mulheres. Aí ele diz, como também Cristo amou quem? Amou a igreja. Olha, só isso aqui seria o suficiente para encerrar essa ideia aqui de julgamento. Imagina, você levaria a sua esposa para um julgamento? Assim, se você a ama? De maneira nenhuma, né? E Cristo amou a igreja e a si mesmo, a ele mesmo, se entregou por ela, pela igreja. Não é que alguém pegou ele pelo pescoço, né, e algemou e levou para a cruz. Não, você vai morrer pela igreja. Não, não foi isso. Ele se entregou, aqui estou eu, vim morrer pela igreja. Foi desse modo. E o verso 26, para quê? Para qual motivo? Para qual propósito que Cristo se entregou para a igreja? Para santificar, olha bem, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o verso 27,
para apresentar a si mesmo, para apresentar a ele mesmo, de que maneira? Uma igreja. Olha só, olha que... Não, você para e lê isso aí. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Olha que coisa linda, a igreja de Cristo, nem coisa semelhante, para o apóstolo aqui resumiu, nem coisa semelhante, mas a igreja santa e o que mais? Irrepreensível, abençoado. É assim que você é. Se Cristo te vê assim, santa, irrepreensível, sem pecado, como é que ele vai te levar para o juízo final, para o julgamento final? Olha, deixa eu te falar. Deus te vê santo, é irrepreensível. Deus levar alguém a julgamento, o julgamento final, no final de uma existência, seria negar tudo que ele fez e tudo que ele falou. Se Deus pegasse alguém, não, vamos aqui, a nossa irmã, a minha filha Ana Maria, lá de Brasília, vamos levar a abençoada aqui, a minha filha, vamos levar lá ao julgamento. Ele estaria negando tudo que Cristo fez por ela. Escreveu o nome dela lá no livro da vida, morreu por ela ali, santificou, purificou ali, ele estaria negando. Imagina se Deus pega a abençoada Esther Targina, minha mãezinha que está lá na beira da praia tomando água de coco, lá em Saquarema. Não, vamos julgar. Deus seria mentiroso e Deus não mente, abençoado. Está bem claro aqui, ó. Igreja santa e irrepreensível. Isso nunca vai acontecer. Não vai haver julgamento nenhum, abençoado. Deus estaria mentindo, estaria negando o que ele fez pela igreja. Tá claro? Não vai haver julgamento, juízo para nós. Somos livres. O que Deus tinha que julgar foi Israel. Já julgou, já deu a sentença, está tudo pronto, tudo perfeito. Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe aí a mensagem, por favor, para que essa palavra chegue aos ouvidos aí dos nossos irmãos que estão aí pensando, que ainda vão passar por um julgamento. Tem irmãos que vivem preocupados, Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus, naquele dia, naquele último dia... Abençoado, se tem alguém que Deus ama nesse mundo, é você. Não existe, Deus não ama nada mais do que a você. Nós lemos aqui, ele se entregou a ele mesmo por você, pela igreja. Não foi pelo planeta, pela terra, não, tudo aqui ele criou em função da igreja, dos filhos, do propósito que ele tinha, mas ele se entregou pela igreja, para ver a igreja santa e irrepreensível. Abençoado, então compartilhe a mensagem para que os nossos irmãos entendam, Nossos irmãos precisam entender que são livres, que não vai haver julgamento final, para que a palavra corra e a palavra seja glorificada também na vida dos irmãos, assim como é na nossa vida. Então receba aí o melhor domingo para você, receba que tudo está bem, um ótimo almoço, você ainda vai almoçar. Aqui no Rio de Janeiro são 10 horas e 48 minutos, é isso? Terminamos aqui nosso assunto de hoje. Receba que o que você ouviu tenha feito bem aí no teu espírito, porque é a palavra do nosso Pai. Está escrito assim, que Ele fez assim, e nós queremos assim, mesmo que vá ao encontro daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo, mas é a vontade, é a palavra do nosso Pai. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela participação. Tenho visto aqui vários nomes aqui dos nossos irmãos que estão passando aqui, Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Receba que domingo que vem estaremos aqui de volta, mais uma vez, para falar a respeito do único assunto que nós temos, que é a palavra do nosso Pai, o poder de Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo.